Dear Lord, we do thank you for granting us the privilege to gather together this afternoon. Senhor, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estarmos juntos nesta tarde. We thank you, Lord, that as we gather unto an open heaven. Te agradecemos porque quando nos reunimos debaixo de um céu aberto. Lord, how we praise you and worship you that with that open heaven, there's a complete provision for us this afternoon. E como te agradecemos, Senhor, porque estes céus abertos realmente são uma provisão do Senhor para esta tarde. Provision for sharing, provision for translating, and provision for hearing. Uma provisão para o compartilhar, para o traduzir e para o ouvir. Lord, we're so grateful to readily confess our utter dependence upon you. Senhor, e nós nos alegramos em poder confessar que nós dependemos totalmente de Ti. And we thank you that you are that very present help to us. E te agradecemos porque o Senhor se faz presente para nos ajudar. We look forward to what you're going to do for yourself this afternoon. E nós olhamos para aquilo que o Senhor irá fazer para Ti mesmo nesta tarde. In the name of our Lord Jesus. No nome Amen. do Senhor Jesus. Amém. Well, it is wonderful to gather together this afternoon. É maravilhoso podermos estar juntos aqui nessa tarde. You know, there are many things out there we could be doing this afternoon. Haveria muitas coisas que poderíamos estar fazendo nesta tarde. It's a beautiful day. É um dia tão bonito. There are many things available for us to do this E afternoon. tantas coisas disponíveis aí fora nas quais nós pudéssemos estar engajados. But the Lord has graced us to choose the better part, Mas o Senhor nos deu graça para escolhermos a melhor parte, like Mary, como Maria. to come and sit at his feet Nós virmos e nos assentarmos aos pés dele and learn from him. e aprendermos dele mesmo. And I'm happy to be with my brother. Eu estou feliz de poder estar com o irmão Léo. I'm happy to. We served together in Salvador many times. Muitas vezes temos servido o Senhor juntos na sua obra ali em Salvador. Well, I did want to share some thoughts with you this afternoon that from the book of Ruth. Então, o meu encargo é compartilhar alguns pensamentos nesta tarde sobre o livro de Ruth. Now, this is not a teaching. Este não é um ensino, It's not a irmãs. preaching. Isto não é uma pregação. It's a sharing. Este é um compartilhar. It's a sharing of encouragement. Um compartilhar de encorajamento. You know, the Bible tells us to encourage one another with the encouragement that we've been encouraged with. A Bíblia nos diz para nos encorajarmos mutuamente com o encorajamento que temos And recebido. that's simply what we want to do this E afternoon. simplesmente é isso que queremos fazer nesta tarde. So we know Ruth in the Old Testament. Então, sabemos de Ruth lá no Antigo Testamento. She is in between Judges Ruth está entre os livros de Juízes and 1 Samuel. e 1 Samuel. And we're often attracted by this story, Então, geralmente, com relação a essa by the história, beauty of the story, nós somos tocados pela beleza que essa história contém em si mesma. because it's a love story. Porque é uma história de amor. And as sisters, we all love a good love story, don't we? E como irmãs, as irmãs sempre gostam de uma história de amor. You know, these guys, they like shoot 'em up. Não, eu tô falando que Star Wars. os homens é guerra nas estrelas, essas coisas. We have to beg our husbands to go see a good love story. Nós temos que implorar para os nossos maridos para vir conosco uma história de amor. So Ruth is a love story, Ruth é uma história de amor, but mas it's also a story about redemption. é também uma história acerca da redenção. And you probably know that, Provavelmente nós já sabemos disso, but if you don't, we'll see it as we go along. mas se você não sabia, daqui a pouquinho nós vamos ver And you juntos. know, we know redemption is with a purpose. Nós sabemos que a redenção ela tem um propósito. And the redemption in the book of Ruth, E a redenção ali no livro de Ruth, it's in relation to the recovery work of God go ahead, please. with concerning the nation of Israel. Ela está intimamente relacionada com a restauração da obra do Senhor, relacionado com o povo de Israel. Now, before we get into this, Antes de entrarmos neste livro, we have to give a little bit of background, nós temos que ter um pano de fundo. because as we've already said, the story takes place during the time of Judges. Porque, como já dissemos, o livro ocorre na época dos juízes, a história. And Judges is a very sad time of history for the nation of Israel. E para a nação de Israel,
A época dos juízes constituiu-se num período de muita tristeza e trevas. It's dificuldades. probably one of the saddest books in the Bible. Provavelmente Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia. Remember how Joshua, who's a type of Christ, Nós nos lembramos como Josué é usado como um tipo de Cristo. he was used by God to bring the nation of Israel into the promised land, Ele foi usado por Deus para trazer a nação de Israel para dentro da terra prometida, to possess their possessions there in the land. para possuírem, tomarem posse daquela terra que era deles. But after the death of Joshua, Mas depois da morte de Josué, the nation of Israel weakened in their spiritual condition. a nação de Israel, ela se enfraqueceu e veio para uma condição de muita pobreza espiritualmente. And because of this, they just wandered around in the promised land. E por causa disso, eles começaram a andar em volta, em círculos ali dentro daquela terra prometida. And as you read the book of Judges, Então, quando lemos o livro de Juízes, you can see how they were often oppressed by their enemies. nós vamos ver como o povo de Israel com frequência estava sendo oprimido pelos inimigos. Because in their unfaithfulness and their disobedience, they were not able to drive their enemies out of the land. Por causa da infidelidade e desobediência, eles não eram capazes de expulsar os inimigos da terra. But under this oppression, Mas debaixo desta opressão, after they couldn't stand it, they would cry out to the Lord, em certos momentos eles clamavam ao Senhor. and the Lord would raise up judges to deliver them. E o Senhor levantava juízes para libertá-los. And they would enjoy their freedom for a while, Então, num espaço de tempo, eles experimentavam alegria e liberdade. and then they would fall back under the oppression again. E aí, depois de um certo tempo, caíam novamente em opressão dos inimigos. And this cycle went on for several hundred years, probably over 400 years. E esse círculo, ele ficou acontecendo provavelmente uns 40 anos dessa maneira. So during the time of Judges, Durante o tempo de Juízes, it's okay? ok? The nation of Israel never reached a spiritual strength to drive out the enemies of the land. Durante este período, a nação de Israel nunca teve força suficiente para expulsar os inimigos So da they could terra. drive the enemies out, Então eles não podiam expulsar os inimigos. put their feet down, like Joshua told them, E fazer como Josué disse para pisar sobre eles. and possess their possession. E usar onde a planta do pé deles pousasse, eles possuiriam a terra. Remember how Joshua said, every place you put the sole of your feet down, that's yours? Vocês se lembram, Josué disse, todo lugar que a planta do vosso pé pisar, será vosso. So it wasn't until King David Isso não aconteceu até o reinado de Davi, that the enemies were subdued and the land was occupied. onde finalmente os inimigos foram subjugados e a terra ocupada. I should say it was possessed. Ou ocupada, ou melhor dizendo, possuída. And the kingdom was established. E um rei foi então estabelecido. And then the comment of the Holy Spirit E com a vinda do Espírito Santo, at the end of Judges no fim de Juízes, during this time was really a very sad verse. e durante este tempo há um versículo ali que é muito triste. Judges 21, verse 25. 21. 21, 25. Juízes 21, 25. In those days, in the days of the judges, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. And this is used 3 other times in the book of Judges. No livro de Juízes, essa expressão é usada mais 3 vezes. Judges 17:6, Juízes 17:6, 18:1, 18:1 19:1. e 19:1. The sad thing is, A coisa triste aqui é, they had a king, eles tinham um rei, but they didn't come under his authority. mas eles não estavam debaixo da autoridade desse They were rei. just doing their own thing. Cada um fazia aquilo que achava mais certo. And in this condition, what can you expect E nessa condição assim, o que você pode esperar but to be under the oppression of the enemy? se não estar debaixo da opressão do inimigo? Well, let's just think for a second. Vamos pensar aqui por um momento. Doesn't this condition remind you of the church today? Essas condições não te lembram a situação da igreja nos dias de hoje? Because the history of the nation of Israel Porque a história da nação de Israel is a type or a picture of us to the history of the church. é um tipo
da história da igreja nesses dias. Now we know from the book of Acts, Sabemos do livro de Atos the church had a very good beginning, didn't she? que a igreja ela teve um início maravilhoso. Very strong beginning. Um início tão forte. Yet by the end of the first century, Mas depois do primeiro século, no final do primeiro século, the church enters into this up and down cycle like the nation of Israel. a igreja se tornou como a nação de Israel. Uma hora está aqui em cima, outra hora está lá If you embaixo. know anything about church history, you know this is true. Se você já leu alguma coisa sobre a história da igreja, você já deve saber disso. In Revelation chapters 2 and 3, Em Apocalipse capítulos 2 e 3, it basically describes the condition of the church throughout her history. basicamente ali descreve a condição da igreja ao longo dos séculos. And many believe that in general the church is in the Laodicean period. E muitos creem que estamos naquele período da história da igreja de Laodiceia. And what does Laodicea mean? E o que Laodiceia significa? People's opinion. A opinião do povo. Much like the time of Judges. Tão parecido quanto a época dos juízes. The church has a king. A igreja tem um rei. We have a king, don't we? Nós não temos um rei, But do we live under his kingship? mas nós vivemos debaixo do reinado Do we dele. live under his headship Vivemos debaixo do encabeçamento dele. and obey him? E nós o obedecemos. Serve him. Nós o servimos. But it seems like, in most cases, man's opinion prevails. Mas nos parece que em muitas ocasiões a opinião do povo é que tem prevalecido. And instead of the church possessing her possessions in Christ E para que a igreja possa possuir aquilo que é dela em Cristo and enjoying the riches of Christ, e se alegrar em todas as riquezas de Cristo, she's often under the oppression of the enemy. a igreja, ao invés disso, tem estado debaixo da opressão do inimigo. But thank God, Mas graças a Deus, one of the bright spots during this time of Judges, one of the bright spots. bright spots. Okay, got it, huh? Na época do livro de Josué, houveram períodos de brilho. Yeah, it's very dark, As trevas eram espessas lá, but there's a bright spot. mas haviam pontos de luz ali. And in this story, it's one of the bright spots. E essa história de Ruth é um desses pontos We brilhantes have na this história. beautiful story about Naomi, about Ruth, and about Boaz. Nós temos essa história maravilhosa acerca de Noemi, de Ruth e de Boaz. And you could say that throughout church history, E você pode dizer com relação à história da igreja, the Lord has always had his Naomis, his Ruths, his Boaz. o Senhor sempre tem tido as suas Naomis, suas Ruths e os seus Boaz, Who serve the purpose of God in each generation. para servir ao propósito de Deus em cada geração. In the New Testament, No Novo Testamento it's called overcoming. é chamado o vencedor. Ruth overcame, Naomi overcame. Ruth e Naomi foram vencedoras. And we have the privilege today in our generation E nós temos o privilégio hoje, em nossa geração, to overcome de vencermos and be one of those bright spots e sermos um desses pontos de luz. in this very dark time of church history. Nesses tempos onde as trevas têm imperado sobre a You know, we're igreja, supposed to be a light shining brightly. devemos ser uma luz que brilha And continuamente. who is that light? E quem é essa luz? We know that light is our Lord Nós Jesus. sabemos que a luz é o próprio Senhor Jesus. Now, it's very interesting É muito interessante. and to me really quite remarkable. E para mim, realmente, assim, isso é inconfundível. Ruth was a Moabite, Ruth, isso para mim me espanta. Ruth era uma moabita. and the Moabites were descendants of Lot. E os moabitas eram descendentes de quem? Remember that terrible story in Genesis about Lot and his daughters, Você se lembra daquela história terrível em Gênesis sobre Ló e suas duas filhas? Ammon and Moab Moabe Amon e Moabe. came from Lot. Amon e Moabe vieram de quem? So under the Mosaic law, Então, debaixo da lei mosaica, a Moabite could not enter the house of God until the 10th generation. um moabita não poderia entrar na casa de It was Deus. basically impossible. Basicamente, isso era impossível. So immediately in the story of Ruth, Então, imediatamente na história de Ruth, we see the wonderful grace of God. nós vemos a maravilhosa graça de Deus. Our God is so gracious, isn't He? Deus é tão gracioso, não é? He will redeem Ele redimirá and use the most hopeless, the most helpless case, e Ele usará o caso mais sem esperança, mais perdido, the most undeserving,
aquilo que é menos desejado. a Moabite, Ele vai usar uma moabita. to fulfill his purpose. Ele vai usar uma moabita para cumprir o seu propósito. In the Gospel of John, chapter 1, No Evangelho de João, capítulo 1, it tells us that our Lord Jesus came full of grace and truth. nos é dito ali que o Senhor Jesus é cheio de graça e de verdade. Full of grace and truth. Cheio de graça e de verdade. The law came through Moses, A lei veio através de Moisés, but grace and truth came through our Lord Jesus. mas a graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus. What the law could not do, O que a lei não pôde fazer, grace and truth were able to do. a graça e a verdade foram capazes de fazer. So, by the grace of God, Então, pela graça de Deus, redemption came to Ruth, a redenção alcançou Ruth. and she became such a lover of God. E ela se tornou uma pessoa tão amada por Deus. And we'll see how this came about through the influence of Naomi. E nós vamos ver como isso influenciou Noemi. Did you know God can never resist a lover? Você sabe que o Senhor nunca resiste ao amor? No matter what our past condition has been, Não importa qual tem sido o nosso passado. God can never resist a lover. Deus nunca resiste a alguém que ama. Are you, by the grace of God, Você, pela graça de Deus, a lover of God? você é alguém que ama o Senhor. Well, if you are, Se você é, He can't resist you Ele não pode resistir a você. because you can't resist Him. Porque você não pode resistir a Ele. Because what was our condition before the Lord, without the Lord? Porque qual é a nossa real situação sem o Senhor? Were you hopeless? Não somos sem esperança? Were you helpless? Não somos sem ajuda nenhuma? Were you undeserving? Nós não somos pessoas indignas, Dead in your sins and trespasses? mortos em nossos delitos e pecados? But did the grace of God touch your life Mas quando a graça de Deus tocou a sua vida and redeem you? e te redimiu, Well, if so, então now you're included in the purpose of God. agora você foi incluída no propósito de Deus. You've been brought into the house of God. Você foi trazida para a casa de Deus. And we can serve the purpose of God in our generation. E na nossa geração agora podemos servir ao propósito de Deus. Now, it's not possible, sisters, Isso não é possível, irmãs. in an hour or so, Isso não é possível em uma hora só. to go over this whole story of Ruth. Não é possível cobrirmos essa história apenas em uma hora, So we're irmãs. just going to mention a few things. Vamos mencionar apenas algumas coisas. But as Ruth responded to this marvelous grace of God, Mas Ruth responded. as she responded to this, Mas vamos ver como Ruth respondeu a essa maravilhosa graça e amor de Deus. in chapter 1, No capítulo 1, we see how she left all to follow the Lord. nós vamos ver como ela deixou tudo para seguir o Senhor. She left her family, Ela deixou sua família, she left her land, ela deixou tudo que she left all the gods of the land, ela deixou aquela terra cheia de ídolos, os deuses que tinham ali, and she left her identity. e ela também deixou para trás a sua identidade. In other words, in New Testament terms, Em outras palavras, na linguagem do Novo Testamento, this speaks of the cross. isto fala da cruz. And then in chapter 2, Então, no capítulo 2, we see her gleaning in the fields of Boaz. nós vemos Ruth Gleaning. apanhando, o termo lá, cegando, no campo de Boaz, cegando. And the application of chapter 2 can be, is it all right? Yes? Okay. Okay? And chapter 2, the application of all the things there can be applied in many ways. E as aplicações contidas no capítulo 2 podem ser usadas de muitas maneiras, But we want to see it as her serving. mas nós queremos ver como o servir. And in her serving in the fields of Boaz, Quando ela servia nos campos de Boaz, she receives abundant provision. ela recebeu uma provisão abundante. And she receives recognition Ela recebeu também And reconhecimento and encouragement. e encorajamento. In chapter 3, No capítulo 3, she meets Boaz at the threshing floor. então nós vamos ver
figura de Boaz. And she asked him to take her under his wing. E Ruth então pede a Boaz que ele lance sobre ela a capa. And this speaks of our abiding in Christ. Isso nos fala de habitarmos em Cristo. And then in chapter E 4, aí no capítulo 4, we see her marriage to Boaz. nós vemos o casamento entre Ruth e Boaz. And through her marriage to Boaz, E através do casamento dela com Boaz, she can enjoy all the wealth of Boaz. então ela pôde entrar em toda aquela prosperidade que Boaz tinha. And we know Boaz is a type of E Christ. sabemos que Boaz é um tipo de Cristo. And this applies to us. E isso se aplica a nós. We're the redeemed of the Lord. Nós somos os redimidos do Senhor. And as the redeemed of the E Lord, como redimidos do Senhor, we leave all and follow the Lord. nós vivemos e seguimos o Senhor. On one hand, the cross works, De um lado, a cruz opera and we leave all. e nós deixamos tudo para trás. That's the negative side. Este é o lado negativo. But the positive Mas side o lado positivo é: is we're brought into all the riches of Christ. somos trazidos, temos acesso a todas as riquezas de Cristo. I think we got a good deal, don't you? Eu acho que nós fizemos um bom negócio aqui, vocês There's não acham? nothing we have left behind Não tem nada que temos deixado para trás that can compare to what we enter into in our Lord Jesus que Christ. pode ser comparado com tudo que recebemos no Senhor Jesus Cristo. And we also get to serve in the fields of our Lord Jesus E Christ. também nós servimos nos campos do Senhor Jesus. And as we serve in his field, E quando servimos a Ele no seu campo, we receive all the provision of our Lord Jesus Christ. recebemos toda a provisão do Senhor Jesus And you know Cristo. what? E sabe o que mais? He recognizes us. Ele nos reconhece. And he encourages us. E Ele nos encoraja, Even when it's difficult, mesmo quando está difícil. he recognizes us. Ele nos reconhece. And that's when we need the most encouragement, isn't it? When it's difficult. E nas dificuldades são os momentos que mais precisamos de encorajamento. And as we serve him, E quando nós o servimos, we abide in him. nós habitamos nele. And by his grace in the future, E pela sua graça no futuro, we get to enjoy the marriage supper of the Lamb. nós poderemos nos alegrar nas bodas do We Cordeiro. get to enjoy all the riches of our bridegroom. Nos alegrarmos em todas as riquezas que o nosso noivo And we tem. can be joint heirs with him. E podemos ser cordeiros com ele. Isn't that wonderful? Oh, isso não é maravilhoso? Right now we're engaged. Por agora, nós estamos Did you know engajados. you're engaged? Você, noivos, por agora nós estamos noivos com o Senhor. Did you know you're engaged? Você sabia que você é uma noiva? No matter if you're married, Não importa se você já é casada. that's just earthly, Não importa se você é natural. casada. You're Naturalmente. engaged. Com o Senhor você está noiva. Because in 2 Corinthians 11, Porque 2 Coríntios capítulo 11, Paul says we're engaged to Christ. Paulo diz que nós somos a noiva de Cristo. And during this waiting period, what are we to do? E durante este período do casamento, o que nós vamos fazer? We're to keep ourselves pure, Neste período de noivado, nós vamos nos manter puros, undefiled, sem mancha nenhuma. serve him, Nós vamos servi-lo love him, sem contaminação, vamos and amá-lo wait for him. e vamos estar esperando pelo Remember nosso how noivo. exciting it was for you when you were going to get married, for those who are married? Você se lembra, vocês que são casadas, a ansiedade que tomou conta de vocês antes do casamento? If you were truly in love, you couldn't wait. Se você realmente estivesse apaixonada, você mal podia esperar. And as lovers of God, we should be on our tiptoes, E da mesma maneira, com relação ao amor de Deus, se o Waiting amamos, for deveria our ser da mesma bridegroom. maneira, esperando, aguardando o nosso noivo. And during this time, we should not allow our hearts to be taken away from him. E durante este tempo, deste noivado, não deveríamos permitir que os nossos corações se apartassem dele. You know, many things pull at our hearts, don't they? Muitas coisas podem achar um caminho em nossos corações. And Paul warns us E Paulo nos adverte to keep your heart in that simplicity and purity of devotion to Christ. para mantermos os nossos corações na simplicidade, pureza e amor a Cristo. Ruth kept herself for Boaz. Ruth, ela foi capturada por Boaz. And may we learn from her and keep ourselves for our Boaz. E talvez possamos aprender disso a nos mantermos, nos guardarmos para o nosso Okay, Boaz. so the story of Ruth begins with a family. Então a história de Ruth, ela começa com uma família. We finally get to Ruth. Então finalmente chegamos em Ruth. So Ruth chapter 1. Então Ruth capítulo 1. So right now we'll read the first 5 verses. Agora vamos ler os 5 primeiros versículos.
And maybe it would be better for just Brother Leo to read these E verses. talvez seria melhor apenas o irmão Léo ler os versículos. Então, Ruth capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Okay, so we have here this family that lived in the land of Bethlehem, Judea. Então nós vemos esta família que vivia lá em Belém, na terra da Judéia. And the Bible tells us they left the land because there was a famine. E a Bíblia nos diz que essa família deixou aquela terra porque houve uma fome. And many believe the story was actually written during the time of Gideon. E muitos creem que essa história foi escrita no tempo de Gideão. Because if you read Judges 6 through 8, Se você ler Juízes 6, 2 a 8, the children of Israel were under the oppression of the Midianites. você vai ver que naquela época os filhos de Israel estavam debaixo da opressão dos And midianitas. they took all the food supply from the children of Israel. E havia fome naquela época. Os filhos de Israel estavam passando essa And dificuldade. God raised up Gideon to deliver them. E Deus levantou Gideão para trazer libertação. But think about this. Mas pensa sobre isso. This family was in the land of promise, Essa família estava na terra da promessa. in Bethlehem, Eles habitavam em Belém. which really means house of bread. E Belém literalmente significa a casa de pão. So there really should have been plenty of food in Bethlehem. Em Belém deveria haver plenitude de alimento, de Because comida. the promised land was a land flowing with milk and honey Porque a terra prometida era uma terra que manava leite e mel. and all the good things of the Lord. E todas as boas coisas que vinham do Senhor. Yet there was a famine in the land. Mas havia uma fome naquela terra. Now why? Por quê? Because the people of God were under the discipline of the Lord. Porque o povo de Deus estava debaixo da disciplina do Senhor. Because of their disobedience and their unfaithfulness. Porque eles não estavam sendo fiéis e estavam em desobediência. And God is using this famine E Deus usa essa fome to discipline them, para trazer disciplina sobre eles, to wake them up. para despertá-los. You know, when we have some severe thing in our life, Sabe quando temos algo severo em nossas vidas? the Lord is really trying to use that to wake us up, O Senhor usa estas coisas para tentar nos despertar, to come and seek Him, para nós sermos despertados, to return to Him para nos voltarmos para Ele and serve Him. e servirmos a Ele. But instead of Eli Amalek Mas- humbling himself Mas ao invés de Elimeleque humilhar-se under the mighty hand of God debaixo da poderosa mão and do Senhor inquiring of the Lord e inquirir do Senhor and seeking the Lord e buscar o Senhor and allowing the Lord to provide for him in due season, e permitir que o Senhor provesse para ele naquela época, what does he do? o que é que ele fez? He flees from the Lord. Ele fugiu do Senhor. He flees from the promised land. Ele fugiu da terra prometida. And where does he go? E para onde que ele foi? He goes to Moab to Ele- seek food for his family. Ele foi buscar comida para sua família na terra de Moabe. Isn't that amazing? Oh, isso não é incrível? Well, guess what? Agora, você sabe o que aconteceu? He didn't escape the discipline of the Lord in Moab. Ele não escapou da disciplina do Senhor lá em Moabe. You know, sisters, Sabe, irmãs, if we try to escape the discipline of the Lord, se tentarmos fugir ou escapar da disciplina do Senhor, haven't you found that out of love, the discipline sometimes is more severe than it needed to be? você já sentiu algumas vezes que a disciplina que vem sobre você é mais severa do que você acha que é capaz de suportar? God loves us that much. Deus nos ama tanto. We don't often put love and discipline together. Nós não fazemos isso com frequência em colocarmos o amor e a disciplina juntos. We often think love is just
fluffy and cuddly and feel good. O amor, geralmente pensamos no amor só como algo muito romântico, muito bom, muito agradável. And it is. E ele é. O amor é assim mesmo. But true love loves us enough to discipline us. Mas o amor verdadeiro ama o suficiente para disciplinar. Remember in Hebrews 12? Você se lembra em Romanos 12? Whom the Lord loves, he disciplines. Aqueles que o Senhor ama, esses ele disciplina. So we can be encouraged if we're being disciplined by the Lord. Nós podemos então ser encorajados quando estivermos debaixo da disciplina do Senhor, Know that you're being loved. sabendo que somos amados. Don't you think sometimes, Lord, don't love me so much? Você não acha que às vezes o Senhor me ama tanto? Anyway, look what happened. Veja o que aconteceu aqui. Eli Amalek died. Elimeleque morreu. Now, sisters, I don't want you to think that every time someone dies, they're under the discipline of the Lord. Nós não pensamos muito em termos de alguém morrer como uma disciplina do Senhor sobre ela. But in this case, it was. Neste caso, morreu por causa da disciplina do Because we Senhor. live in a fallen world. Porque nós vivemos num mundo caído. We get diseases. Ficamos doentes. We get old. Ficamos. Unfortunately. Yes, infelizmente envelhecemos. Yes, that's And we true. die. E morremos. But in any case, this one died. Mas nesse caso aqui, de qualquer maneira, Elimeleque morreu. And so his wife and 2 sons were left. Então a sua esposa ficou e os seus 2 filhos. And the 2 sons take wives from the Moabite women. Então os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casaram-se com 2 moabitas. And here again, what did they do? E aqui novamente, o que eles estão fazendo? They disobeyed the law. Eles estão desobedecendo a lei. You know, the children of Israel were only to marry within their own people. Os filhos de Israel poderiam apenas se casarem entre eles mesmos. But these 2 sons married Moabites. Mas esses 2 filhos se casaram com moabitas. And eventually the 2 sons died. Então, eventualmente, esses 2 filhos também morreram. So now Naomi has survived her husband and her sons. Então agora, Noemi não tem nem marido e nem filhos. What sorrow of heart she must have had. Que coração de tristeza ela deve ter tido naquela época. I just can't imagine. Eu não posso nem imaginar. So now there's Naomi, Então, Noemi, her 2 daughters-in-laws, ela ficou sozinha com as suas 2 noras. 3 widows, Então agora nós temos 3 viúvas aqui, left alone. deixadas sozinhas. What a pitiful condition. Que situação triste, de dor. But in verse 6, Mas no versículo 6, somehow Naomi heard de alguma maneira Noemi ouviu in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. que lá na terra dela o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. The Lord has a way of getting information to us, doesn't he? O Senhor não tem sempre uma maneira de fazer chegar a nós a informação que Ele deseja nos He dar? loved Naomi so much, he got this news to her. Ele amava tanto Noemi que de alguma maneira Ele fez com que ela recebesse essa notícia. So it says, Naomi goes out from the land, Então diz que Noemi, ela... verse 7. Yes, 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, And at the beginning with her 2 daughters-in-laws. e no início ela estava voltando com as suas 2 noras. But then Naomi tells her 2 daughters-in-law to return each to their family, and she even prayed for them, that the Lord would deal kindly with them. Então, num ponto, aí Noemi disse para elas que elas voltassem para a terra delas e que mesmo oraria por elas. And so we know from the story that Orpah went back to her family and to her gods. Então nós sabemos dessa história aqui quando lemos. But Ruth, what did she do? Nós sabemos que Orfa voltou. Just a moment. Okay. Nós sabemos que Orfa voltou de acordo com o conselho da sua sogra. Mas Ruth, o que é que ela fez? She stayed with Noemi. Ruth. Yes. Yes. Down in verse 14, No versículo 14 it says Ruth clung to Naomi. é dito que Ruth se apegou à sua sogra. Now this is a very strong word in Hebrew. Na linguagem hebraica, se apegou é uma palavra muito forte. It's like she was glued to her. É como se ela estava colada com a sogra She dela. was holding fast to Ela her. estava segurando ali, agarrada à sua sogra muito She wouldn't firmemente. let her go. Ela não a deixaria ir.
But Naomi tries to encourage Ruth to return to her people. Mas mesmo assim, Noemi tentou encorajar Ruth a voltar para o seu povo. Then we have those famous words in Ruth 16 through 18 Então, no 16 ao 18, temos essas palavras famosas aí, that Ruth says to Naomi. que Ruth disse para Noemi. And would you read those, please? Yes, sure. 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. I don't know about here in Brazil, Eu não sei quanto ao Brasil aqui, but in the States, mas nos Estados Unidos, at a marriage ceremony, a cerimônia de casamento, these verses are often read. esses versículos aqui geralmente são lidos. And the bride says so romantically to her bridegroom, E a noiva diz tão romanticamente para o seu noivo: wherever you go, I'll go. onde você for, eu também irei. Your God shall be my God. O seu Deus será o meu Deus. So romantic. Isso é tão romântico. Such a beautiful picture. Uma figura tão bonita. Well, is it romantic? Não é romântico? Well, in a way it is. Claro, num sentido é romântico, Because sim. Ruth was really being drawn to the God of Israel. Porque Ruth realmente ela foi atraída In para o that povo de regard, Deus. it's romantic. E isso é considerado romântico. But this claro. was a drastic decision. Mas esta foi uma decisão drástica que ela tomou. Very severe decision. Uma decisão tão severa. And as we've already mentioned, in the New Testament, it means the cross. E como mencionamos anteriormente, no Novo Testamento, isso aponta para a cruz. In each of the Gospels, Em cada um dos it evangelhos, says, if anyone desires to come after me, é dito, se alguém deseja me seguir, he must deny himself, negue-se a si mesmo, take up his cross, tome sua cruz and follow me. e me siga. And your father, your mother, your children, your lands, your gods cannot be more to you than me. E o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, sua terra, suas possessões não podem ser mais importantes do que eu. So Ruth had a desire Ruth tinha um desejo to follow the God of Israel. de seguir o Deus de Israel. And she made this drastic decision Então ela tomou essa decisão drástica to leave all para deixar tudo and go with Naomi. e partir com Noemi. Has our heart been constrained in this way by the love of Christ? Nossos corações já foram constrangidos dessa maneira por causa do amor de Deus? Are we clinging to the Lord? Nós estamos nos agarrando ao Senhor. Are we holding fast Nós to Him? estamos segurando o Senhor com todas Are as we nossas following forças. Him closely? Nós estamos seguindo o nosso Senhor de perto? Well, I hope we are. Espero que estejamos sim. Or are we like Orpah? Ou nós somos como Orfa. When things are difficult, Tempos de dificuldade vêm. Orpah didn't see a future for herself with Naomi. Orpah did not see a future for herself. Orfa, ela não viu nenhum futuro para ela partindo com Noemi. Naturally, there wasn't a future for E her. naturalmente falando, não havia nenhuma perspectiva no futuro para ela. So she goes back. Então Orfa voltou. Or are we like Ruth, Nós somos como Ruth, her willing to forsake all and que follow the Lord estamos dispostos a deixar tudo para trás para seguir o Senhor and let Him be our future, e deixar com que o Senhor Let mesmo seja o Him nosso futuro, be our hope. que Ele seja a nossa própria Let esperança, Him fulfill our lives deixar que Ele encha as nossas and vidas satisfy the desires of our e heart. satisfaça os desejos do nosso coração. You know, both Orpah and Ruth were with Naomi. Ambas, Orfa e Ruth, estavam inicialmente com Noemi. They saw the same thing. Elas viram as mesmas coisas, But Orpah chose her own way. mas Orfa escolheu o seu próprio caminho. But Ruth chose the way of the Lord. Mas Ruth escolheu o caminho do Senhor. We don't hear anything else about Orpah, do we? Não ouvimos mais nada sobre Orfa. She went back. Ela voltou.
But we have this beautiful story of Ruth. Mas temos diante de nós essa bela história de Ruth. This beautiful story of redemption. Essa bela história da redenção. Even to her being the great grandmother of King David. Ela se tornou, por causa disso, a bisavó de Davi. You know, every day, sisters, we have a choice. Cada dia nós temos nossas próprias escolhas. Who are you going to choose? Who am I going to choose? Quem você e eu escolheremos? Or to put it another way, Eu vou colocar de outra maneira. who am I and you going to deny? Quem você e eu negaremos? Are we going to deny ourselves Vamos negar a nós mesmos and choose the Lord? e escolhermos o Senhor? Every day, don't we? A cada dia, We vamos have a fazer choice. isso. A cada dia temos a nossa escolha. Now, why did Ruth choose to cling to Naomi and not Orpah? Agora, por que Ruth escolheu se apegar a Noemi e não se apegar a Orfa? Because Ruth saw something in Naomi, Porque Ruth viu algo em Noemi and she was attracted by that. e ela foi atraída por Noemi. She was attracted to Naomi's God. Ela foi atraída para o Deus de Noemi. But remember, Naomi was under discipline Mas nós nos lembramos que Noemi estava sob disciplina, because she and her husband had gone out of the will of God. porque ela e o marido deixaram a terra, a casa de Deus. You know, I've often wondered about this. O que me maravilha nisto aqui How did this decision come about that Com- Eli Amalek left Bethlehem? como é que essa decisão foi tomada para que ela e Elimeleque, os filhos, deixassem a casa de Deus? Did they have fellowship? Será que eles tiveram comunhão? Did Naomi try to talk to him and Será que eles tentaram conversar com o maybe Senhor? share some things with him, With him, with her husband? será que houve uma conversa, uma comunhão entre essa família antes de tomar a decisão? You know, maybe we better wait on the Lord. Talvez algum deles pudesse ter dito, talvez há uma outra maneira no Senhor. Or was she like Sapphira in the New Testament? Ou é como um fogo no Novo Testamento. Remember how Ananias and Sapphira conspired together? Você se lembra como Ananias e Safira foram conspiraram juntos? To lie to the Holy Spirit? Houve uma conspiração contra o Espírito You know, Santo. we don't know. E eles mentiram para o But Espírito Santo. sometimes I wonder, Just a moment, ok? Ela está falando, será que houve alguma comunhão dentro daquela família? Alguém poderia ter dito, talvez encontremos uma maneira no Senhor e não precisarmos sair daqui. Houve uma conspiração para que tomassem aquela decisão. all I know is it speaks to my heart Tudo que eu sei é que isto fala ao meu coração. is that we need to pray for our husbands Que nós precisamos, irmãs, orarmos pelos nossos maridos and fellowship with e them termos comunhão com eles, that they make the right decisions for their families para que eles possam tomar as decisões certas pelas suas and famílias keep their families in the will of God. e manterem as suas famílias na presença de Deus. No matter how difficult the situation may be. Não importa qual dificuldade que seja a situação, But the way Naomi responded to this discipline a maneira como Noemi respondeu a essa disciplina really caught Ruth's attention. realmente chama a nossa atenção. Naomi was stripped of everything. Noemi, Stripped. Removed. ela foi tirado tudo dela. Her husband, Foi tirado o marido, her sons, foi tirado os filhos, her homeland. a casa dela, o lar dela, onde ela habitava. She's probably poor, Talvez, com boa probabilidade, ela era pobre, but God was going to prove himself to her. mas Deus iria provar-se a si mesmo a ela. You know, sometimes we read the Bible in a very shallow, superficial way. De algumas vezes, quando lemos a nossa Bíblia de uma maneira rasa, superficial, Think of this. Naomi, a woman. pensa, Noemi, uma mulher. At this time, this was such a drastic situation. E nessa época aqui, a situação era drástica. What provision did she have in Moab? Que provisão ela tinha lá em Moab? I mean, it's not like, I know in the United States we have government welfare, we have government programs for widows. Nos Estados Unidos, nós temos lá muitos programas do governo para as viúvas, para os desempregados e assim por And diante. you probably have some help here for widows also. Yes. E aqui também tem alguns programas para a família, para as viúvas e enfim. But that's now. Mas aqui, What about then? isso é agora. E com relação àquela época?
What was her provision? Qual era a provisão que Noemi She tinha em was Moabe? utterly dependent upon the Lord. Oh, ela dependia totalmente do Senhor. But you know, this is a time when the Lord can really come in and do something for us. Mas esses geralmente são tempos que o Senhor realmente pode vir e fazer algo por nós. When we're still trying to provide for ourselves with our own means, Quando tentamos obter os nossos recursos, suprir as nossas necessidades por nós mesmos, it really blocks the Lord from coming into the situation. isso realmente impede que o Senhor venha nos ajudar naquela situação. But Naomi bowed herself under the mighty hand of God, Mas Noemi, ela se curvou debaixo da poderosa mão do Senhor. and she yielded to this discipline E ela então recebeu essa disciplina with a broken and contrite heart. com o coração quebrantado e contrito. And this spirit really attracted Ruth to her God. E é esse espírito que realmente atraiu Ruth a Deus. And now Naomi and Ruth are returning E agora Noemi e Ruth To Bethlehem. estão voltando para Belém. with a sorrowful heart. Com o coração cheio de tristeza. And the scripture says with a bitterness of heart. E as escrituras dizem com amargura de coração. Yes, partly because Naomi had lost her husband and her sons. Claro, parte disso porque Noemi tinha perdido o marido e os filhos. But I believe her heart was broken, Mas eu creio que o coração dela também foi quebrantado. that she had disobeyed the Lord. Porque ela desobedeceu o Senhor. And it really made her very sad. E isso a tornou muito triste. What about us, sisters? Irmãs, e com relação a nós, When we're under the discipline of the Lord estamos debaixo da disciplina do Senhor and we encounter some losses, e nós encontramos algumas dificuldades. do we mourn over our losses? Você murmura contra as dificuldades que você Or encontra? is our heart broken that we have displeased the Lord? Ou há um coração quebrantado, que displease? É um coração quebrantado ou um coração que desagrada o Senhor? You know, the fear of God O temor de Deus. is not a very popular phrase. O temor de Deus não é uma frase muito popular. But you know what the fear of God means? Mas você sabe o que significa o temor do Senhor? It's not a fear of punishment, Não é um temor, um medo no sentido de punição, de but it's a castigo. fear that we will displease our Lord. Mas é aquele temor de nós desagradarmos ao Senhor. And this was what Naomi was coming into. E é isso que estava ocorrendo em Noemi. But now she's returning to her God. Mas agora ela volta-se para o seu Deus. She's returning to his land and to his people. Ela volta para a sua terra e para o seu povo. She's returning to the house of bread. Ela está voltando para a casa de pão. You could say discipline brought her to her senses. Você pode dizer que a disciplina a trouxe de volta para o sentido dela. Remember the O bom prodigal senso. Remember the prodigal son in the New Testament? Você se lembra do filho pródigo no Novo Testamento? How he was given everything by his father? O seu pai lhe havia dado tudo. And he went out and wasted it all. Então ele saiu e perdeu, gastou tudo. And when he was eating at the pig trough, E quando ele comia aquela lavagem dos porcos que ele he came to desejava, his senses é dito lá que ele caiu em si. and he ran back to his father. E ele voltou para a casa do seu pai. And what did his father do for him? E o que seu pai fez por ele? Gave him a big O feast pai preparou uma grande festa para and ele. killed the fatted calf. E matou o cordeiro cevado, o That's what's going to happen to boi Naomi. cevado. É isso que aconteceu And com we'll Noemi. see. Vamos ver daqui a pouco. But how does this apply to you and me? Mas como isso se aplica a você e a mim? It's not if we make mistakes or if we sin A questão não é se nós pecarmos ou se cometermos erros, or if we get out of the will of God. ou se nós sairmos fora da vontade de Deus. It's when, A questão é quando, because we're human. porque somos humanos. We're not perfected yet, are we? Nós ainda não estamos aperfeiçoados There's only one perfect one. Há apenas um que é totalmente perfeito. We're in process. Nós estamos em processo. But when this happens, Mas quando isso acontece, discipline will come. a disciplina virá. But when it does come, Mas quando vier, do you and I come under the mighty hand of God você e eu vamos nos colocar debaixo da mão poderosa de Deus and repent and return? e vamos nos arrepender e nos voltarmos?
Or do we rebel and go our own way? Ou nós vamos nos rebelar, cada um da própria maneira? Often we think to have a good testimony, Com frequência nós pensamos a questão de ter um bom testemunho. we really need to be strong in spirit. Realmente nós precisamos ser fortes em espírito, No problems. sem We're problemas. so strong. Oh, somos tão We fortes. could get through anything. Nós podemos fazer qualquer coisa. No Não difficulties. tem nenhuma dificuldade. Well, no, we do. Quando nós fazemos, The Spirit of God enables us to go through o things. Espírito Santo nos capacita a passarmos por certas And we coisas. need to be strong in the E Lord. nós nos tornamos mais fortes In our no Senhor, spirit. em nosso espírito. But the encouragement from Naomi is Mas o encorajamento de Noemi é that when we're under the discipline of the Lord, que debaixo da disciplina do Senhor, we can have a good testimony nós podemos ter um bom testemunho. by submitting to the mighty hand of God in our Nos lives submetendo à mão poderosa de Deus sobre nossas vidas. and let Him work in our E lives deixando com que Ele opere em nossas and vidas. bring about repentance E traga ali no nosso coração and arrependimento. return to Him. E assim nós nos voltamos para Ele. Or we can rebel, Ou nós podemos nos rebelar. we can blame others, Nós podemos culpar outros. we can blame God Nós even. podemos mesmo culpar o Many of próprio us blame Deus. God, don't we? Muitos culpam a Deus. Or, maybe Naomi blamed her husband. Talvez Noemi culpou o seu marido. Husbands are a good person to blame. O marido não é uma boa pessoa para culpar. I mean, what are husbands for? O marido é para quê? O marido é para culpar, né? Blame Descobrir. them. You're the head of the household. You made this decision. É, você fala, você é o cabeça da casa, você que tomou essa decisão. Just kidding. Yes. But we know Naomi allowed the Lord to bring her through. Mas sabemos que Noemi permitiu-se que o Senhor trouxesse a verdade para And the ela. testimony was so strong E o testemunho dela foi tão forte, that Ruth was drawn to the God of Israel. de tal maneira que Ruth se apegou a ela e ao Deus de Israel. Okay, they've gotten to Bethlehem. Então They've arrived. chegamos em Belém. And in verse 19, No versículo 19, it says, the two of them went until they came to Bethlehem. então ambas, Go ahead. It's okay. Então ambas, no 19, então ambas se foram até que chegaram a Belém. And it happened when they had come to Bethlehem that all the city was excited because of them, and the women said, "Is this Naomi?" Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? So they recognized Naomi, As mulheres ali reconheceram Noemi, even after these many years. mesmo após tantos anos. So what spoke to me about this is she must have had a good reputation among the women there. O que isso me fala é que Noemi provavelmente tinha uma boa reputação lá em Belém entre as mulheres. Do we have a good reputation among one another? Nós temos uma boa reputação entre as outras They were so pessoas. excited to see her come back. They were so excited to see her Yes. come As back. mulheres ficaram tão excitadas em vê-las retornando. But in verse 20, Versículo 20. Naomi says, "Do not call me Naomi, call me Mara. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, For the Lord has dealt very bitterly with me." porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verse 21, E o 21. I went out full. De Toz eu parti. And I believe this suggests she may have gone out full of pride. E isso me sugere que talvez quando ela partiu com o coração cheio de orgulho. Maybe boastful. We don't know. Talvez ela tivesse com certo orgulho quando ela partiu. But this part is so precious. Mas essa parte aqui é tão preciosa. But the Lord has brought me home again empty. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre The Lord has brought me home Porém o Senhor me fez voltar empty. pobre. Na versão dela, vazia. She's empty of herself. Ela estava pobre ou vazia de si And mesma. now the Lord's going to fill her E agora o Senhor vai enchê-la with His provision. com a sua provisão. Have you and I allowed the Lord to empty us? Você e eu temos permitido o Senhor nos esvaziar? Or are we full of ourselves? Ou estamos cheias de nós mesmos? Have we allowed the Lord to bring us home? Nós temos permitido o Senhor nos trazer para o nosso lar? Where is your home? Onde é o seu lar? Is it just an address in Londrina?
O seu lar se resume apenas a mais um endereço em Londrina? Is my home just an address in Richmond, Virginia? O meu lar é apenas aquele endereço que eu tenho lá em Richmond? Well, yes, in one sense it Num is. sentido é um endereço. But is our home in Christ? Mas esse é o nosso lar em Cristo? Our home is in O Christ. nosso lar, irmãs, está em Cristo. He is our dwelling place. Ele é o nosso lugar de habitação. Being in the will of God is being at home. É estar na palavra de Deus. No matter how É estarmos difficult na it casa is. de Deus. Não importa onde estejamos. And then in verse 22, E no 22 agora. it says, Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law with her, who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Now, if you notice throughout the book of Ruth, Se você ver o livro de Ruth, most of the time, I think every time, it says Ruth a Moabite. você vai ver onde aparece sobre Ruth, na maioria das vezes vai aparecer And- Ruth a Moabita. I think it says that in the genealogy also. Eu acho que também na genealogia, No, it just No. says Ruth. just Ruth. Yeah. Não, na genealogia aparece só Ruth. But to me, this emphasizes Mas para mim isso enfatiza the wonderful grace of God. a maravilhosa graça de Deus. But when they come back, it's at the beginning of barley harvest. Então é dito que eles chegaram no princípio da cega da cevada. Now, if you know your Old Testament, Se você conhece o seu Antigo Testamento, barley is the first grain to be harvested, a cevada é o primeiro grão que precisa ser colhido. and it speaks of resurrection. E isso fala de ressurreição. And in these next 3 E chapters, nos próximos 3 capítulos, because of the resurrection life, por causa da vida de ressurreição, God is going to turn Naomi's bitterness, her sorrow of soul, into joy. Deus vai transformar a amargura de Noemi, a sua tristeza, a sua dor em alegria. It reminds me of Psalm 30, Isso me lembra do Salmo 30. verse 11. Salmo 30, versículo 11. It's a psalm of David. It says, You have turned for me my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. That's what's going to happen É to isso Naomi. o que vai acontecer com Noemi. Isn't that great? Isso não é maravilhoso? Do you find yourself under the discipline of the Lord? Você já se encontrou debaixo da disciplina do Senhor? Well, let's not give up, Não vamos desistir, because this will happen. porque é isso que vai acontecer. Haven't you experienced it? Você já tem experimentado isso? Well, we'll experience it over and over. Vamos experimentar de novo We e can de wait for the novo. Lord, can't we? Nós podemos descansar no Senhor, It may be esperar no dark, Senhor. the darkest of the night, Talvez no mais escuro da noite, but morning does come. mas amanhã está chegando. We can wait for the Lord. He's our Redeemer. Nós podemos esperar no Senhor, Ele é o nosso Redentor. And He'll bring us into a fullness we never thought possible. E Ele nos trará para uma plenitude que nós nunca imaginaríamos que fosse possível Just like ter. He's going to do with Ruth. Exatamente And como Ele vai Naomi. fazer com Ruth e Noemi aqui. So in chapter 1, Então no capítulo 1, Bethlehem, vemos Belém, the house of bread. a casa de pão. In the Lord, in His house, No Senhor e em sua casa there's abundance of food. há uma abundância de alimento. Eli Elimelech Elimelec. means God is king. Elimelec significa Deus é rei. And Naomi means pleasantness. E Noemi significa prazerosa. If God is truly our king, Se Deus verdadeiramente é nosso rei, there will be abundance of food, haverá uma abundância de alimento which brings about pleasantness. que trará prazer em nossas vidas. Does it mean we'll not have trials and difficulties and pain and suffering? Não significa que não teremos tribulações, dores, sofrimentos, But as our king, mas é o nosso rei. in His presence, É a is sua fullness presença. of joy. É o nosso rei, em cuja presença há plenitude de alegria. Eli Elimelech went his own way. Elimelec, da mesma maneira, He brought himself and his family out of the will of God, Elimelec trouxe a si mesmo e a sua família
para fora da casa de Deus, to escape the discipline of the Lord. para poder escaparem da disciplina do Senhor, And he went to Moab. e foram para Moabe. You know what Moab means? Você sabe o que significa It Moabe? means the pride of man. Significa o orgulho do homem. It speaks of the flesh. Fala da carne, Moabe. Eli Amalek tried to find food for his family in the land of the flesh. Elimeleque tentou encontrar comida para si e para sua família na terra da carne. And the result of this, E o resultado disto, and the result of our own choosing, e o resultado de nossas escolhas it's tragic. é trágico. But remember that famous verse in Romans 8:28? Mas você se lembra daquele versículo famoso em Romanos 8:28? God is able to cause all things to work together for good, Deus é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, even when we get out of his will. mesmo quando saímos fora da vontade dele. To whom? A quem? Para To quem? those who love him and who are called according to his purpose. Ele faz isso para aqueles que o amam, que são chamados segundo o teu propósito, o seu propósito. Now that doesn't give us a license to get outside of God's will. Mas isso não vai nos dar a permissão para sairmos fora da vontade de But God Deus. is so faithful. Mas Deus é tão fiel. So here come Naomi and here come Ruth. Então aqui está Noemi e Ruth. And thank God, E graças a in Deus, this story, God has a redeemer. nesta história, Boaz. Deus tem um remidor, um redentor, Boaz. Boaz, as we've already said, is the type of Christ. Boaz, como já dissemos, ele é um tipo de Cristo. And just as Boaz redeems this whole situation for Naomi and Ruth, E exatamente como Boaz redimiu aquela situação para Noemi e Ruth, our Boaz, o nosso Boaz, our Christ, o nosso Cristo, is our redeemer. ele é o nosso redentor. Now you're not going to believe this, Isso é tão inacreditável. but we're going to go really quickly through these next 3 chapters. Mas nós temos que passar rápido por esses próximos capítulos. Really quickly. É. So in chapter 2, Então, capítulo 2, we meet Boaz, nós encontramos Boaz. and we're told that he's a relative of Naomi's husband. E nos é dito que ele era um parente chegado de Noemi. And as a relative under the law, Então, como um parente na lei, he could accomplish the act of redemption on their behalf. ele estava na linha capaz de ser um remidor ali naquela situação. And we're told that Boaz is a wealthy man, E sabemos, nos é dito que Boaz era um homem rico. and he's compassionate, E ele era um homem também he's cheio de compaixão. he's generous, Ele era um homem bom, generoso. and as a type of Christ, Ele é um tipo de Cristo. he pales in light of how great our Christ is, our Boaz is. Ele aponta o quão maravilhoso o nosso Boaz, o nosso Cristo é. We have so much greater than Boaz. Nós temos um Boaz que é muito maior do que esse que aparece aqui. Now, for you young sisters, Para vocês, irmãs mais novas, Ruth was a young woman. Ruth era uma mulher jovem. Just thought I'd mention that. Eu estou mencionando isso. It says it in several places in this book. Não estou mencionando de mim mesmo, mas em 7 lugares nesse livro So fala. you young sisters, take encouragement. Então, que isso possa encorajá-las, irmãs mais novas. But Ruth is led by the Holy Spirit to glean in the fields of Boaz. Ruth foi guiada pelo Espírito Santo para cegar nos campos de Boaz. And we know in the Old Testament, it's in Leviticus and Deuteronomy, Nós sabemos no Antigo Testamento, em Levítico e Deuteronômio, this gleaning in the fields was a Estes- provision from the Lord. este cegar no campo, rebuscar, era uma provisão de Deus For the widows, for the fatherless, para os órfãos, para as for the viúvas, poor people. para os pobres. You know, the reapers were supposed to leave some of the grain behind. Então, os colhedores, eles deveriam deixar algumas espigas atrás de si. And they were not to go back and pick it up E eles não podiam voltar para apanhá-las. and leave it for these people. Deveriam ser deixadas lá para essas pessoas virem Because our catá-las. God is so generous. Porque o nosso Deus é tão And He generoso. wants us as His people to be generous. Então Ele deseja que o seu povo também o seja. But as Ruth gleans in the field, Mas quando Ruth rebuscava no campo de as Boaz, she serves in the field, quando ela servia ali naquele campo, you know, gleaning
It's hard work. Agora, rebuscar, cegar, catar é um trabalho duro. I'm sure she came home every night and her Eu- back was hurting. Eu creio que toda noite ela chegava em casa com a mão aqui, ó, cheia de dor. She had to bend over, É. squat down, Imagina, ela tinha que ficar se curvando ali o dia inteiro, é um put trabalho it in duro. her sack. Ela tinha que pegar e colocar aquilo naquela sacola que ela tinha. Serving is hard work, isn't it? Isso aí é um trabalho muito duro, irmãs. And what about beating out the grain? E com relação, depois de catar, ter que debulhar ainda, Separating the wheat from the chaff. separando a palha daquele grão. It's pretty hard on a manicure, isn't it? É um trabalho muito duro, muito difícil. Para as manicures, né? Messes up our manicure doing this hard work. Yes. Uma manicure fazendo um trabalho assim duro, já imaginou? So serving's hard work, isn't it? É muito difícil, é um trabalho duro. Yet as you read this chapter, Quando nós lemos este capítulo, you see how the spotlight of the Holy Spirit is on her. nós vemos como esse ponto brilhante do Espírito Santo estava sobre ela. As the Holy Spirit, through Boaz, notices her, E o Espírito Santo, também em Boaz, viu isto nela. he recognizes her. Ele a reconheceu, ele a viu. Yes, she's new in the fields, É verdade, ela era nova naquele campo ali. but he saw something different about her. Mas Boaz viu algo diferente nela. He noticed her spirit, Ele viu no espírito dela spirit of submission. um espírito de submissão, Spirit of humility. um espírito de She's humildade. diligent. Oh, ela era She's diligente. virtuous. Ela era uma mulher And it virtuosa. says in 3:11 E é dito no capítulo 3, versículo 11, that all the people of the town know that she's a virtuous woman. pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher Now, virtuosa. wouldn't you like to have that reputation? Nós não gostaríamos de ter essa reputação. Wouldn't you like all of Ladrina to know you as the virtuous woman Você in the não- house of God? Você não gostaria que todos se dirigissem a você como aquela virtuosa na casa de Deus? But this is a display of the character of Christ. Mas isso demonstra o caráter de Cristo. And Boaz tells her, E Boaz stay in my disse a ela: fields permaneça no meu campo. and serve with my maidens. Sirva entre os meus empregados. Remember resurrection life, Então, Boaz é a vida de because in ressurreição. my fields Porque esse meu campo, you experience life. no meu campo você And vai life experimentar abundant. vida e uma vida em abundância. Because Boaz tells his reapers Porque Boaz disse aos segadores: to leave even more grain for her. deixe mais espigas para ela. And there's water there to satisfy her thirst. E havia uma água lá para satisfazer a sede dela. And he invites her to come and eat at his table. E ele a convidou para vir e se sentar na mesa So com there's ele. food for her. Então havia comida And para not ela. just for her, but she can take Naomi some E food. não havia só para ela, mas ela foi capaz de levar comida para a She sogra. has fellowship in the fields and companionship. Ela tinha companheiros ali e comunhão naquele And campo. she has protection. Ela tinha proteção Because naquele Boaz campo. says- Porque Boaz disse: Men, homens, don't touch her. não toquem nessa So she mulher. has protection. Ela estava protegida. And this speaks to us, sisters, E isso, irmãs, nos fala that we need to be gleaning in the fields of our Christ. que nós precisamos cegar, rebuscar nos campos do Senhor. And as we glean, E quando nós rebuscamos, We cegamos, nós and servimos. it's hard work. É um trabalho duro. Maybe brothers and sisters don't recognize Talvez us os irmãos e irmãs não vão reconhecer esse trabalho or appreciate ou us. vão nos apreciar, But who's looking? mas Ele está olhando. Who's observing? Ele está nos observando. What does the Holy Spirit see in us as we serve? O Espírito Santo nos olha quando nós servimos. What's our attitude? Ele está vendo qual é a nossa atitude. Are we displaying the character of Christ? Estamos nós demonstrando o caráter de Cristo? She's also told to go to no other field. Ela também, foi dito a ela para não ir para outro campo. Today in Christianity, sisters, Hoje, no cristianismo, there are irmãs, many man-made fields. há muitos campos feitos pelos homens. Calling us away from the field of Christ. E estes estão nos chamando para sairmos fora dos campos de Cristo. We need discernment, sisters. Nós precisamos ver, irmãs. And Mac has been sharing about this just in a different way. O MEC tem compartilhado essas coisas de uma perspectiva diferente. We need a close
personal relationship with our Lord. Nós precisamos de um relacionamento íntimo, próximo com o nosso Senhor. You know, we're told in 1 John to test the spirits Nos é dito em 1 João para testarmos, provarmos os to espíritos see if they are from our Christ or from another source. e vermos se vem de Cristo ou se a fonte é outra. We need to learn what's of the Lord and what isn't. Nós precisamos aprender a discernir o que é do Senhor e aquilo que There's a não é. lot of confusion today, Está tanta confusão in the nesses body of dias Christ, no isn't corpo there? de Cristo and we need to know. e nós precisamos saber. In his field, there's enjoyment. No campo de Boaz havia alegria, There's abundance. havia abundância. Remember, every spiritual blessing Você se lembra? Toda sorte de bênção espiritual is ours in Christ Jesus. são nossas, estão em Cristo Jesus. There's drink Há beber, to quench our thirst. há um beber para There's satisfazer a food. nossa sede. Há There's uma comida, sustenance to satisfy our uma comida spiritual hunger. há uma comida que nos sustenta, que There's sacia a nossa fellowship. fome espiritual. There's companionship. Há comunhão. And we want to stay with those who are apprehending and following the mind of E Christ. nós queremos estar entre aqueles que têm a mente do Senhor e que o seguem. And there's protection for us in his field. E no campo do Senhor, neste campo, há proteção para nós. If we're under the headship of Se Christ, tivermos debaixo do encabeçamento do we're Senhor, covered, we're protected nós from the estaremos enemy. cobertas, protegidas do inimigo. And as we fellowship together, E quando temos comunhão juntos, as we serve together, quando servimos juntos, as we serve with other maidens, nós servimos contra? Nós servimos com outros servos. what do we learn? O que nós We aprendemos? learn to deny ourselves Nós aprendemos a negar a nós and mesmos, take up our cross and follow the Lord. tomarmos a cruz e seguirmos o We can't Senhor. escape the cross, can we? Nós não podemos escapar da If we're going to cruz. follow the Lord Podemos? and be built together, Se vamos seguir o Senhor e edificarmos juntos, there's no escaping the cross. não há como escaparmos da cruz. But remember, Mas nos lembremos, it's a positive side. é um lado positivo. It's not only a negative side, Não tem só um lado but there's a negativo, positive mas side. há um lado positivo. We decrease Nós diminuímos and he increases. e Ele aumenta, Ele It's not cresce. easy to fellowship with one another, is it? Não é fácil termos comunhão uns com os outros, é? But in life, we can Mas- fellowship with one another. Mas em vida nós podemos ter comunhão uns com os outros. So often we want a fellowship in our understanding, or you could say in light. Frequentemente, quando temos comunhão naquilo que entendemos, ou seja, na luz, But we can fellowship with one another in life, nós podemos não só isso, mas também termos comunhão uns com os outros em vida. not just the people we meet with, Não somente com as pessoas com as quais nos reunimos, but with all believers we can fellowship in life. mas com todos os crentes nós podemos ter comunhão em vida. But unfortunately, Mas infelizmente, to be built together, sermos edificados juntos, it often boils down to just a few. geralmente, para sermos edificados juntos, são com poucos com os quais nós andamos. It's difficult to serve together, isn't it? É difícil servirmos juntos, não é? My idea is better than your A idea. minha ideia é melhor do que a sua. My way is better than your O meu way. caminho é melhor do que o seu. But these are practical things we have to face. Mas essas são coisas práticas que nos confrontam, temos que ver. The house of God is a building site, isn't it? A casa de Deus é um lugar de edificação, não é? And sometimes it gets messy. E algumas vezes tem alguma bagunça, But if we stick it out, mas se nós we enjoy in the field of Christ virmos as bênçãos que nós nos alegramos no campo de Cristo, lead us to Christ. vão nos levar a Cristo. Just as Ruth enjoyed the blessings of Boaz in his field, Exatamente como Ruth se alegrou nas bênçãos de Boaz no seu campo. it led her to Boaz, didn't Isso, it? aquelas bênçãos a levaram até We Boaz. see that in chapter 3. Nós vemos isso no capítulo 3. She goes to meet him at the threshing floor Ela foi se encontrar com Boaz after his work was complete. depois que o trabalho tinha terminado. He'd finished his work, Ele já tinha terminado o seu And trabalho she do met him dia. there. E ela foi se and it encontrar com ele. speaks of the finished work of the cross. Isso fala da obra consumada da cruz. There at his feet, in chapter 3, it says, Então no capítulo 3 diz, no chapter 3, chapter 3, verse, at his feet, verse 7, no capítulo 3, versículo 7, she uncovered his feet veio e disse que ela veio deitar-se, que ele veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. and laying at his feet
Então chegou ela de mansinho e descobriu os pés. She says, I am your maidservant. This is in verse 9. E ela se deitou. Aí no 9 diz, sou Ruth, tua serva. Quando ele perguntou, quem és? Sou Ruth, tua serva. She says, I am your maidservant. Take your maidservant under your wing. Verse 9. Yes. Quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. So she bows at his feet Então ela lhe descobriu os pés. and humbly makes this request. E humildemente ela fez esse pedido a Boaz. And this leads to marriage. E isso, what did you say? To marriage. Leads to Yeah. marriage. E isso vai levar a um casamento. What is our posture before the Lord? Qual que é a nossa porção diante do Senhor? Are you bowing at his feet? Am I bowing at his feet? Bowing at his feet. Ok. Eu estou. Qual é a sua posição e a minha diante do Senhor? Estamos nós, como ela fez aqui, deitados aos pés do Senhor. Are you and I giving the Lord his rightful place in our lives? Você e eu temos dado ao Senhor o lugar de direito em nossas vidas. Are we allowing him to be the Lord and King of our Nós lives? temos permitido que Ele seja Senhor Bowing e Rei em in, nossas vidas, bowing in his presence, nos deitando diante da presença dEle, nos curvando diante da presença dEle, grateful to com, be there. com gratidão de podermos Ruth estar. was so grateful Oh, to Boaz, Ruth era tão grata a Boaz all that he did for her. por tudo que ele tinha feito We por don't ela. have time to go over the verses, Nós não temos tempo para passar nesses versículos, but she was so grateful. mas ela era tão grata. She realized Ela percebeu she was a Moabite, a foreigner, que ela era uma estrangeira, uma moabita, who had been brought into the goodness que tinha sido trazido para of the toda Lord. as belezas e riquezas e bondades do Senhor. And this takes place at midnight in E chapter isso 3. aconteceu, de acordo com o capítulo 3, à meia-noite. And midnight is normally the darkest of the night. Meia-noite, geralmente, é a hora mais negra da noite. But you have a hope that morning is coming. Mas você tem a esperança de que amanhã está por vir. And you know, the history of the church is at a very dark E time, você isn't it? sabe que a história da igreja, no presente, está num período de trevas. Estamos na meia-noite. But can you and I be faithful to our bridegroom during this dark time? Mas você e eu estamos sendo fiéis ao nosso noivo, que também está por vir, como a estrela da manhã. And hide ourselves under his wings E nós estamos nos colocando debaixo da sua capa, das suas asas, and wait for the morning? e esperando juntos Like pela Ruth manhã, did. como Ruth o fez. Because in 3:18, Porque 3:18, after Ruth has the dialogue and the conversation with Boaz, depois que Ruth teve aquele diálogo, aquela conversa com Boaz, Naomi tells her, então Noemi disse a ela, sit still, my daughter, until you know how the matter will turn out. For the man will not rest until he has concluded this matter today. espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. And so we know how it turns out. E nós sabemos qual foi o fim disso aqui. Chapter 4, we see how Boaz does everything he needs to do under the law. E nós sabemos no capítulo 4 todas as coisas que Boaz fez de acordo com o que a lei exigia, To make marriage possible with Ruth. para que ele pudesse então se casar com And to Ruth. buy the land back that Elimelech had sold. E poder então comprar aquela terra de volta que antes pertenceu a Elimelec, que ele tinha vendido. Ruth and Naomi are brought into all the riches of Boaz. E aí Ruth e Noemi foram trazidas para dentro de todas as riquezas de Boaz. Now, has our Lord done everything he needs to do? O Senhor- Everything necessary O nosso Senhor não tem feito tudo o que foi necessário for you and I to be part of his bride? para você e eu podermos ser parte da sua noiva, To be part of his bride who has made herself ready for that marriage supper of the Lamb? para sermos parte daquela noiva que a si mesma se ataviou e está preparada para o That's casamento. spoken of in Revelation 19. Isso nos é dito lá em Apocalipse 19. He has done everything. Oh, ele tem feito Every tudo. provision Toda a has provisão been made available to já us. tem sido disponibilizada para nós. Now, out of this union between Ruth and Boaz Desta união que ocorreu entre Ruth e Boaz, comes King David. veio o rei Davi. If we look at chapter 4 of Ruth, Se olharmos no capítulo 4 de Ruth,
These verses are so precious. Esses versículos são tão preciosos. Verse 13. Versículo 13. So Boaz took Ruth, and she became his wife. And when he went into her, the Lord gave her conception, and she bore a son. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Then the woman said to Naomi, Blessed be the Lord, who has not left you to this day without a close relative, and may his name be famous in Israel. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. And listen to verse 15. E veja o versículo 15 agora. And may he be to you a restorer of life and a nourisher of your old age, for your daughter-in-law, who loves you, who is better to you than 7 sons, has borne him for you. O 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Then Naomi took the child and laid him on her bosom and became a nurse to him. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Also the neighbor women gave him a name, saying, There is a son born to Naomi. And they called his name Obed, and he is the father of Jesse, the father of David. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Don't you think the Lord turned Naomi's mourning into dancing? Você não acha que o Senhor transformou a tristeza, a dor de Noemi em dança, em alegria? Don't you think she took off those mourning clothes, those sackcloth? Você não acha que ela tirou de si aqueles atavios de tristeza, de dor? She had new garments. E ela agora tinha novos vestidos sobre ela? Who can compare to our Boaz? Quem pode se comparar ao nosso Boaz? I truly, really do admire these 2 women. Ajuda, Flávia. Admire. I truly admire these 2 women. Admire, yes. Eu realmente admiro essas 2 mulheres. I think they are very commendable. Eu acho que elas são bastante Just think what they went through. recomendáveis. Eu acho que são bastante Again, we recomendáveis. read these stories so superficially. Nós podemos correr o risco de ler essa história tão superficialmente. Now, Naomi did experience a kind of spiritual death, didn't she? Noemi não experimentou uma experiência de morte, não experimentou, But when she came back to the Lord, mas quando ela voltou-se para o Senhor, the Lord restored. o Senhor a restaurou. Ruth, a Moabite, Rute a Moabita, redeemed by the marvelous grace of God, redimida pela maravilhosa graça do Senhor, brought into the purpose of God, trazida para dentro do propósito de and Deus used in such a wonderful way e usada de uma maneira tão maravilhosa in the recovery work of God in the nation of Israel. na obra de restauração de Deus no povo de The Israel. Lord began with Ruth, O Senhor começou com Rute and he worked step by step e ele trabalhou passo a passo until King David came in. até que o rei Davi viesse. And under David, E debaixo de Davi, the Lord recovered all. o Senhor restaurou tudo. He was the king Davi era o rei of the kingdom. dos reis. Sisters, you and I in our generation, Irmãs, você e eu, em nossas gerações, as the redeemed of the Lord, como aquelas redimidas do Senhor, we have the privilege, nós temos o just privilégio, like Ruth did, exatamente como Ruth teve, of allowing the Lord to work through us permitirmos o Senhor trabalhar através And de in nós us. e em nós, to bring in the king, para trazermos o rei, that he can establish his kingdom Para que upon ele- this earth para que ele possa estabelecer o seu reino And aqui that- sobre essa terra. under his headship. E debaixo, então, do seu encabeçamento, o seu senhorio, All things can be recovered. todas as coisas podem ser And restauradas. every knee bow and every tongue confess E, that he is e Lord. todo joelho se dobra e toda língua confesse de que Ele é Senhor. Just as Naomi and Ruth had
were used mightily by God. Exatamente como Noemi e Ruth foram poderosamente usadas pelo Senhor. You and I can be used mightily by God in our generation. Você e eu também podemos ser usadas pelo Senhor em nossa geração. Maybe not in exactly the same way, Talvez não da mesma maneira como elas o foram, but the end is the same. mas o fim é o mesmo. Ruth and Naomi were under the old covenant. Ruth e Noemi estavam debaixo da antiga aliança. We're under the new covenant. Nós estamos debaixo da nova. We have all the riches in Christ Nós temos todas as riquezas em Cristo at our disposal. e como nosso esposo, Ele é o And nosso esposo. we can work hard and serve the Lord. Nós temos todas as riquezas em Cristo disponíveis para nós. Yes. Did you say work hard? We can work hard, E we nós can podemos serve the trabalhar Lord, duro, servindo o Senhor, because it's worth it. porque o Senhor é digno. Let's pray. Vamos orar. Lord, we thank you for this wonderful, beautiful story Senhor, in the book of Ruth. Senhor, te agradecemos por essa história maravilhosa no livro de Ruth. We thank you what you were able to accomplish through these two women. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor foi capaz de fazer na vida dessas duas mulheres And through Boaz. e também através de Boaz. Lord, we want to learn. Oh, que Senhor o Senhor é. Lord, as it were, the torch has been passed to us. The torch of the testimony has been passed Yes. to us. Senhor, e a tocha do testemunho, ela uma vez foi passada a nós. Just as they were faithful, Exatamente como eles foram fiéis. we want to be faithful Nós também queremos ser fiéis, because you are worthy. porque o Senhor é digno. We have a greater than Boaz. Nós temos um que é maior do que Boaz. We have a greater than King David. Nós temos um que é maior do que o rei Davi. Lord, open our eyes to see, Senhor, abra os nossos olhos para vermos, that we may fall at your feet para que possamos nos assentar aos teus pés and let you be Lord and King of our e lives deixar que o Senhor seja Senhor e Rei de nossas vidas and serve your purpose in our generation. e servirmos ao teu propósito em nossa geração. Amen. Amém.